Será que os homens vão morrer sozinhos porque eles não mudam? Eles não fazem terapia, não buscam ajuda, não mudam de ideia, não se percebem. Alguns vídeos viralizaram no TikTok falando sobre esse assunto, principalmente de homens comentando sobre as suas experiências com mulheres, as suas experiências com se entender. Tudo isso a partir do vídeo da Isis, que falou que terminou uma amizade de longa data porque o melhor amigo dela não quis mudar a forma machista como ele estava sendo com outras mulheres, e ele, mesmo sendo apontado e criticado, não quis mudar. E ela terminou a amizade. Pra ela, muitos homens vão ficar sozinhos porque eles não mudam. Mas será que os homens vão de fato ficar sozinhos? Eu tenho uma opinião sobre isso que eu entendi ao longo do vídeo e dei pra vocês, tá? Então acompanha, eu quero saber a sua opinião. Já comentando ao longo do vídeo pra eu saber o que você acha. Se você for homem, quero saber também como é que você se sente, porque a gente fala da vulnerabilidade do homem aqui. E isso é importante. Eu quero saber a sua opinião, meu amor. Quero saber. Já vai se inscrevendo no canal e deixa seu like, tá bom? Bora, 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 bora! Os homens vão acabar ficando completamente sozinhos. Que hoje eu encerrei uma amizade de 15 anos com uma pessoa que esteve presente na minha vida, um homem heteronormativo. Eu não vou falar quem ele é ou o que aconteceu, porque não é relevante pro que eu preciso falar aqui, mas eu senti que precisava falar algumas coisas. E algumas dessas mensagens são também canalizadas, então eu preciso falar pra vocês. Tá faltando equilíbrio. Tá faltando um trabalho interno. E por trabalho interno eu quero dizer se desenvolver como ser humano, fazer terapia, fazer estudos de autoconhecimento, vocês de fato mergulharem num lugar muito mais profundo dentro de vocês e entenderem qual o papel de vocês aqui nesse planeta. Eu não tô nem falando de propósito, tô falando de ser masculino, do ser masculino. E a única forma de vocês conseguirem evoluir vai ser saindo da zona de conforto. Porque é pra ser desconfortável. A evolução, ela é desconfortável. É desconfortável pra caramba. Mas você só evolui dessa forma. Eu vou dar um exemplo super besta, mas que vocês com certeza vão entender. Pokémon. Pokémon evolui como, gente? Lutando. Até o Pokémon quer lutar pra evoluir, você não, meu filho. Mas brincadeiras à parte, falando sério aqui agora. Nossa, ela tá citando Pokémon pra ver se entra na cabeça dos caras, pra você ver o nível do quanto ela tá tentando. No caso, do quanto ela tentou com esse amigo dela, que ela falou que terminou essa amizade. Porque, assim, deve ter tentado por A mais B todas as possibilidades de explicar pra ele por que que aquilo não estava funcionando. Ai, Isis, eu queria saber a fofoca do seu amigo. Você não quer contar pra gente? Vocês estão muito doentes e vocês estão deixando as mulheres doentes, vocês estão tendo padrões de relacionamento super ruim, vocês estão vivendo ciclos. Olha, o que eu tenho de amigos repetindo histórias, repetindo padrões há meses, há anos às vezes, e a pessoa simplesmente se recusa a buscar ajuda profissional através da terapia, através de uma psicóloga, um terapeuta, ajuda espiritual. E ajuda espiritual não vou nem entrar no mérito aqui, porque eu sei que tem muito ateu, então eu prefiro nem falar sobre isso nesse momento. Não é à toa que hoje... Eu concordo com ela quando ela fala de ajuda espiritual e que não acha legal entrar no mérito, mas pra quem é do mérito, pra quem não é ateu, acho que é interessante sim. Eu coloco como um ponto a ser considerado o homem, a pessoa que busca uma ajuda. De toda maneira, se a pessoa busca ajuda espiritual, ela está buscando ajuda, ela está tentando minimamente se conhecer, se entender, está tentando ali fazer diferente, sabe? Independente da religião, tá? Independente da religião. Então, eu acredito que a tentativa de se ajudar, de melhorar, ela é válida. Tem tantas matérias sobre a solidão do homem no século XXI, sobre essa epidemia de solidão masculina que existe hoje. As mulheres são assim porque as mulheres são assado? Sim, elas são assim assado porque elas estão tentando viver num mundo onde elas só puderam sobreviver por causa dos homens. Então, no fim das contas, gente, o homem é a vítima do homem também. Tava respondendo os comentários de vocês no canal, e aí muitas mandam mensagem assim: ai, Xanda, cada vídeo é uma decepção amorosa, é a gente se decepcionando com os caras. Porque a gente fala principalmente dos homens aqui, né, tipo, de relacionamentos héteros. Obviamente, se a gente fosse falar de relacionamentos LGBTs, a gente teria também vários casos de mulheres, de homens LGBTs. Eu recebo esses comentários e pra mim é uma coisa que me faz pensar que essas histórias ajudam a gente a entender com o que a gente está lidando. Teve um comentário num vídeo recente meu que a menina falou assim: ah, Xanda, eu me infiltrei num grupo de homens
que falam um monte de asneira sobre mulher e tal, não sei o quê. E realmente os caras odeiam mulheres fora do padrão, etc e tal. E falou que foi horrível viver isso. Então, existem vários tipos de homens, várias situações com os homens. Acho que a gente não tem que desacreditar, mas ficar alerta, ouvir as histórias e principalmente ouvir as histórias das pessoas, entendendo que um momento ruim acontece com quase todas nós. Quase todas nós temos muitas histórias para comentar sobre tudo isso que a gente vai falando aqui. Só que a gente está vivendo, a gente está vivo, a gente está continuando. A gente não parou. É isso que a gente tem que se apegar, sempre. É essa que é a inspiração, o pulo do gato, sabe? E é o que ela disse. Muitas mulheres, hoje em dia, não estão aceitando mais o que aceitavam antes. Sim, eu concordo. Agora, será que o homem vai de fato ficar sozinho? Eu não sei se o homem fica sozinho, sendo bem sincera, tá? Eu vou responder isso até o final desse vídeo. Eu vou criar minha opinião sobre tudo isso, mas vamos continuar ouvindo ela. Vocês estão sendo vítimas de vocês mesmos por causa do comportamento de vocês que vocês perpetuam e se recusam a quebrar. E aqui eu chego no ponto do porquê eu fiz esse vídeo para começo de conversa, por conta da minha amizade que foi encerrada hoje. Porque eu falei verdades para essa pessoa de que eu não gostava de certas atitudes dessa pessoa com relação às mulheres, do jeito que ele falava das mulheres, do jeito que ele tratava as mulheres, entre outras coisas que aconteceram, que de novo não vem ao caso, mas esse era o ponto principal. Eu falei e ele não gostou, ele não quis assumir a responsabilidade. Então, para mim, não serve como uma pessoa na minha vida. Eu não quero ter pessoas na minha vida que não assumem a responsabilidade daquilo que faz mal. E faz mal não só pra mim, mas faz mal pra elas e faz mal socialmente, gente. E esse aqui é o ponto-chave desse vídeo. Porque vocês estão perdidos e vocês estão perdendo mais pessoas. E vocês não estão perdendo só parceiras, namoradas, esposas. Vocês estão perdendo irmãs, vocês estão perdendo as amigas de vocês, que era o meu caso nessa situação. E quem sabe até percam as mães de vocês, porque vocês se recusam a fazer um trabalho interno. Que apesar de ser difícil, é muito menos difícil do que viver na solidão. Vamos falar sobre o fato de que como é comum a gente virar mãe de homem, independente da situação? Temos, de fato, a mãe com o filho, mas a mulher que acaba virando mãe do namorado, a mulher que acaba virando mãe do esposo, do marido, a amiga que acaba virando mãe do amigo. Então, o homem, ele tá sempre tendo uma necessidade de ser educado, de ser reeducado, de ser lembrado de como agir com as pessoas e com as mulheres. Quantos homens você conhece assim? Eu não convivo muito com héteros, tipo assim, homens héteros, tipo, na minha convivência, com frequência, não tenho essa convivência. Mas as poucas vezes que convivi com uma intensidade, em viagem de influenciador, que aí tinha muito influenciador hétero e tal, eu percebo que das duas uma, ou você tem que ficar relevando muita coisa, pra você não ser a chata do rolê e você se afasta e sai. Eu tô falando muita coisa assim, coisa que dá pra relevar, tá? Não coisa absurda. Coisas absurdas eu não relevo. Mas, tipo assim, os comentários, os negócios, pra que você vai falar, tipo, não fala isso? Não eram meus amigos e tal. Eu me ausento, eu saio, eu me afasto, a ausência confirmada e é isso, sabe? Se alguém tiver precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Aconteceu já, inclusive em viagem assim também, de ter uma influenciadora, uma menina que tava, enfim, precisando de ajuda com o ex dela, lá na época era atual. Fui lá, ajudei, etc e tal, entendeu? Então acho que são casos e casos. Agora, nossa, o tanto que eu passei de ter que ficar ouvindo umas coisas, eu tipo, não sei o quê. E aí pra alguns caras que eu falava assim, que eu sentia uma intimidade de poder falar, eu falava, cara, não fala isso. Tipo, nada a ver. Você tá falando é mó errado, cara. Tá ferindo um monte de minoria aí. Sabe? Porque na verdade não é que você é chata, não é que você é milituda, não sei o quê. Só que tem algumas conversas que fica difícil você permanecer, porque é muito ofensivo. Ofensivo com mulher, ofensivo com gente preta, ofensivo com LGBT. Aí você fala assim, ai, minha querida, tchau, né? Sabe, com gordo. As pessoas com gordo têm mais dificuldade de fazer isso comigo, mas as pessoas com mulher nem tanto, tu acredita? Então, e com LGBT também. Então, são umas coisinhas assim que a gente tem que fingir que não ouviu, fazer uma vista grossa pra você tentar minimamente ficar feliz, porque senão você só vai conviver em lugares LGBTs. Porém, não quer dizer que não vai ter coisa também, porque tem. Falando de mulher, um monte de coisa. Então isso não é restrito ao homem heteronormativo, como a Isa está falando. Porém, o homem heteronormativo já é outra história, né?
Eu conheci uma galera recentemente também, que não tem nada a ver com o meio da influência, que eu ficava assim, sabe? Tipo, não fala isso, sabe? Eu acho que eu passei da fase de pensar que eu tenho que educar alguém ou mudar alguém. Eu só faço isso com uma amiga minha. Amiga minha que sofre por homem, eu falo, amiga, pelo amor de Deus, você não vai ser amiga minha e agir feito uma garota de 15 anos, tendo 40 anos. Não vai, amiga. Não vai. Então, assim, isso eu sou uma pessoa que dá bronca, que vai ali. Agora, mudar o estilo de vida da pessoa, a pessoa nem entra no meu íntimo, entendeu? Nem entra no meu íntimo. Já tive gente assim na minha vida, no meu íntimo, que tava querendo mudar, que tava pedindo ajuda. Aí é outra história. Agora, amigo assim que fica ofendendo, que não se liga, você tá tendo um livramento, minha querida. Esse é um livramento. Que tomara que esse cara fique mesmo sozinho. Viver sozinho com o seu ego. Porque, querendo ou não, isso tudo leva a uma questão do ego, que não faz parte do ser, de fato, do ser masculino, de quem é o homem, de quem é o ser humano e como um ser de luz nessa terra. Então, se vocês querem... Gente, o ser masculino como humano e um ser de luz nessa terra, tá... relações mais saudáveis a longo prazo, vocês precisam começar a assumir responsabilidade sobre aquilo que vocês falam, aquilo que vocês fazem e principalmente aquilo que vocês pensam. Porque muito daquilo que vocês pensam, vocês não compartilham com a gente, com as mulheres, mas vocês falam entre as rodas de amigos. E isso é pior porque isso perpetua. Porque, querendo ou não, o ser humano ele tem a tendência a querer se encaixar em grupos sociais. E por conta disso, a gente acaba muitas vezes perpetuando comportamentos que a gente no fundo nem quer ter, que no fundo nem são nossos, mas que socialmente a gente quer ser aceito, então a gente acaba fazendo. Vocês têm medo de perder o quê, gente? Tem medo de perder o ego? Medo de perder o orgulho? Porque que lindo que vai ser vocês com 70, 80 anos, no fim da vida, sozinhos, vivendo com o ego de vocês, em vez de viver com a família, com as mulheres que amam vocês. Porque ao contrário do que muita gente pensa, gente, o feminismo não é sobre odiar homens. Muito pelo contrário, é sobre a gente querer viver em equilíbrio. Menina, se o feminismo fosse sobre odiar homens, eu não estaria aqui todos os dias fazendo vídeo falando dos meus causos e falando das minhas experiências e falando que eu tô afim de ficar com homem. É porque eu tenho mais dificuldade? É, mas poxa, eu não falaria isso nunca, entendeu? Tipo, eu tô falando só de mim agora, fui bem egoísta, mas assim, nunca foi sobre odiar os homens, nunca foi sobre um ódio a que eles morram, que eles vão embora, que eles sumam, desapareçam. Muito pelo contrário. Na verdade, tudo que é falado é pela falta de percepção das ações, das atitudes, do que é falado, entende? Tem que se perceber um pouco. As pessoas precisam se perceber. E isso não é restrito aos homens, não. Isso é o ser humano. Fazer terapia, fazer alguma coisa que você se conheça, que você faça um movimento de autoconhecimento é muito importante para você parar de ficar machucando as outras pessoas com o que você acha sobre a vida, o que você sente sobre a vida. Eu era uma pessoa que eu me comunicava muito falando exatamente o que eu sentia para as pessoas, e isso muitas vezes machucava as pessoas, porque eu não percebia o nível de agressividade que ia o meu pensamento. E não era nem a forma que eu falava que era agressiva, era do tipo, a forma que eu sentia era agressiva quando eu comunicava. Eu só entendi isso quando alguém virou pra mim e falou assim, amiga, eu entendo que você tá sentindo isso, mas você não tem que falar isso pra gente. Você me machuca quando você fala isso. São casos bem específicos, tá? Fica difícil de explicar aqui sem dar todos os detalhes, mas o que eu tô falando é, quando a gente se percebe e a gente vê que a gente tem um modo de agir que faz daquele jeito, no começo você fala assim, meu Deus, como é que eu vou mudar? Vai demorar muito tempo, mas depois você vai lá, começa a aplicar isso todos os dias e você muda. Você precisa se perceber, senão você vai perder todo mundo, e isso não é exclusivo pra homem. Eu tenho muitas mulheres que eu conheço, que por falta de percepção sobre si mesma e como age com os outros, perdeu todo mundo. Perderam todo mundo ao redor. Ficaram sozinhas, totalmente sozinhas. Então isso não é exclusivo do homem. É sobre quem tá afim de mudar, sobre quem tá afim de fazer um movimento para ser melhor. Agora, quando a gente entra nesse nicho do homem heteronormativo machista, eu entendo, é mais difícil ainda, né? Porque é o que ela disse, eles só escutam outros homens, estão sempre ali nos grupinhos de homens, então assim, vocês acham que algum deles ali vai se perceber, vai falar alguma coisa, vai falar, pô, cara, não comenta isso não fala isso não, na moral? Uma das coisas que muita gente não entende, e é isso que eu tô tentando passar nesse momento aqui pra vocês. A gente tá falando sobre equilíbrio, e o universo é feito de equilíbrio.
luz e sombra e todas as outras coisas. Então isso é essencial que a gente entenda, e é essencial que vocês entendam que vocês precisam acessar esse lugar. Vocês precisam acessar esse lugar de vulnerabilidade, de entender os traumas, de entender como vocês cresceram. Muitos de vocês falam pra mim que nem tem traumas, e é nítido pra mim os traumas que vocês tiveram. Então, assim, gente, vocês precisam começar a cavar mais fundo se vocês não quiserem acabar sozinhos. Porque vocês vão acabar sozinhos. Isso é muito, muito sério. Eu tô vendo já acontecendo com pessoas muito próximas. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5, gente. São muitas pessoas, muitos homens que estão ficando sozinhas, que estão ficando com um sentimento de solidão, porque simplesmente se recusam a trabalhar internamente aquilo que precisa ser trabalhado. Vocês precisam ser mais honestos com as pessoas, mas principalmente com vocês mesmos. Precisa sim botar o dedo na ferida, precisa sim ficar desconfortável, precisa chorar, precisa ficar com raiva, precisa se isolar às vezes no meio da sociedade, precisa parar de ficar olhando pros outros e pensando que todos os problemas são porque as mulheres não são como antigamente. As mulheres simplesmente têm mais voz hoje. Essa é a diferença, basicamente. Exatamente, a gente tem mais voz. A gente tem possibilidade hoje de falar não. Muitas vezes não escutam e não respeitam o não. E acham que é um sim disfarçado. Mas hoje a gente consegue pedir ajuda. A gente sabe a quem pedir ajuda. Hoje a gente tem muito mais coragem, porque somos muitas mulheres e muitas mulheres vulneráveis. Aqui nesse canal é que a gente mais tem a mulher vulnerável contando as suas histórias e compartilhando. Isso é uma força. Isso é uma força muito grande que muita gente não dá valor, que é a vulnerabilidade. É uma coragem muito grande de você se abrir, de você contar as coisas que você passou e de você simplesmente não só se ouvir e se trabalhar ou contando a sua história, mas você ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, a identificarem o que elas estão passando. A vulnerabilidade é uma força. Eu sempre fui uma pessoa muito vulnerável na internet. Sempre fui muito cancelada também por isso, por ser vulnerável. Eu sempre falei muito sobre sentimentos e tal. Eu comecei a ser mais editada recentemente, de pensar assim, caraca, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, sabe? As pessoas tiram de contexto e não entendem, às vezes, a minha história e tal. E por isso que eu gosto de contar a história das mulheres. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu acho isso muito maravilhoso. Eu sou jornalista, né? Então a gente está sempre contando histórias de alguma maneira. Então é muito importante a gente entender o quanto a gente comunicar o nosso sentimento é ouro. Por isso, tem que pensar para quem você está comunicando. Que é aquilo que você... Se você que está assistindo o vídeo todo dia aqui, você vai matar, que eu tô falando todo dia isso, que é... Cuidado também para quem você comunica isso, para quem você dá munição sobre as suas inseguranças e seus sentimentos. Então trabalha isso numa terapia, fala isso com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, com um guia espiritual, sabe? De alguma maneira, alguma coisa ali que te ajude, com alguém da sua família que você confie, sabe? Alguém de confiança de verdade. É importante para que você possa ter entendimento. Se você não quiser falar com ninguém, tem uma coisa que eu recomendo muito, que se chama escrita terapêutica. Serve para todo mundo, é homem, para mulher, para todo mundo. Isso é sobre o ser humano. Você escreve como você está se sentindo. Você está mal, você não está bem, você está passando por alguma situação e você escreve assim: estou sentindo uma falta de ar. Não é físico, sinto que é psicológico. Por quê? Aí você pensa na primeira coisa que vem à sua mente. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Sei lá, exemplo. Você lembrou do seu ex, assim. Você fala assim: meu ex veio na minha mente. Será que tem alguma coisa a ver com ele? E você vai se entendendo e se percebendo e sentindo e vai escrevendo. Nossa, cara, isso dá muito certo comigo. Dá muito certo comigo. Muito, muito, muito. Eu tenho muitos escritos que me ajudam a entender o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Então, se você não quer falar com ninguém, quer fazer nada, faça isso, porque é você falando com você mesmo. E é muito louco quando você escreve, bota data sempre, você gosta de botar data em tudo, e você volta naquele lugar depois de um tempão, você encontra aquele texto, você fala assim: caraca, olha o que eu tava passando, isso é maravilhoso. Ajuda demais, confia em mim, tenta aí. Por isso que as relações estão tão diferentes do que costumavam ser, porque hoje as mulheres não se calam mais. Então talvez seja o momento de entender o porquê é que as mulheres precisam falar, o que é que elas estão falando, por que elas estão falando. Porque a essência do homem, gente, não é o ego, é o conhecimento. Conhecimento não é o seu ego.
Não é a sua aparência, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você fala, não é aquilo que você espera receber das pessoas, é o conhecimento que você tem, que você guarda lá, é o seu sentir. É lá dentro, é um lugar muito mais profundo do que simplesmente uma sensação ou ter alguma coisa. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo atinja pelo menos um homem aqui que queira de fato buscar uma mudança interna e que possa causar pelo menos uma pequena onda aí entre as pessoas à sua volta. E que a gente reflita mais sobre essas coisas, porque esse desequilíbrio vai acabar matando a gente. E já tá matando a gente, na verdade, né? É isso. E antes que me... Amiga, fiquei um pouco pessimista depois do seu vídeo. Fiquei. Se você que tá assistindo também ficou, calma. Segura. Não cai, porque... Primeiro, não é só homem que é assim, é todo mundo. Então piora. Então piora, porque é qualquer relação que você tiver. Tudo isso que ela falou me lembrou dos esquerdomachos, né? Os famosos esquerdomachos. Que são aqueles caras que fazem terapia. São os caras que são muito politizados. São os caras que fazem vários cursos diferentões, assim, fazem tantra, sabe? Fazem uns negócios. São os caras que falam que sabe dar prazer pra mulher, que faz e acontece, assim. Os caras que sabem sobre feminismo, sabe sobre tudo, sabe mais que a mulher. Inclusive, geralmente, quando eu me interesso por um cara mais hétero, assim, héterozão, ele é esquerdomacho. E eu tenho muita dificuldade de perceber. Até acho que o cara pode ser gay porque ele conversa normal como um ser humano, né? Não tem nenhuma fala problemática e tal. Relaciona de primeira, assim, maneiro. Um ser humano normal, assim, maneiro. Só que aí depois ele vai se abrindo, aí ele vai falando umas coisas que você fala assim... Tem coisa que eu gostaria de falar que eu não posso porque é muito recente, mas... Gente, o cara tá citando o livro, tá citando o escritor, e de repente ele tá falando de uma coisa completamente sexuale, entendeu? Sexuale, entendeu? Do nada, assim. Tipo assim, nos stories, sabe? Melhores amigos. Aí do nada tá falando uma outra parada, tipo assim, uma pessoa meio... Querido, quem te perguntou? O que foi? Por que você tá falando isso, assim, do nada? Sabe umas palestrinhas, assim? Aí você fala assim, que pena que eu fui conhecer um pouco mais. Legal. Tava achando só bonito. Aí agora eu não acho mais tanto. Entendeu? O feitiço acabou, assim. Parece que o encanto cai todo. Tava falando isso pra minha amiga. Eu falei, amiga, tava tão afim do cara, agora não tô mais. Ela falou, amiga, acabou o encanto, porque você viu a realidade. Eu falei, a gente vê a realidade, acaba com tudo. É bom quando fica só na fase da fantasia, da obsessão, do encanto. A indisponibilidade, né? Aí ficou disponível, já não gosto mais. Olha, mas eu sei que esse vídeo dela não atingiu só um homem, atingiu alguns homens, que inclusive reagiram ao vídeo dela. Vamos ver? Como ser humano. Esse vídeo foi enviado pra mim e eu achei bem pertinente, por isso eu vou comentar. Então fica até o final porque é meio polêmico, tá? Ela fala de uma amizade de 15 anos que foi finalizado com um homem heteronormativo por conta de um feedback que ela quis dar a ele sobre alguns comportamentos que ela não estava gostando e a amizade acabou. Isso é interessante porque eu percebo no consultório que realmente os homens não estão conseguindo compreender que o papel social da mulher mudou. E quando eu falo papel social, eu estou visitando a sociologia, que diz que papel social são conjuntos de ações e comportamentos que a sociedade espera de um determinado grupo. Nesse caso, a mulher. A mulher não ocupa o mesmo espaço que décadas e séculos atrás. Ainda bem que não. E isso exige algumas mudanças em outros grupos que compõem a sociedade, como, por exemplo, nós homens. As mulheres ocupam espaços que elas não ocupavam anteriormente, têm uma voz que não tinham antes, que inclusive era calada, e fazia com que a gente, como um homem, precisasse estar na vida delas para manter esses direitos. E isso faz com que eu entenda que essa transformação é para melhor. Mas para alguns homens, essa perda desse privilégio é muito custoso. E aí existem aquele combate contra esse movimento. E a gente percebe que existem homens, por exemplo, os famosos Red Pills, que vêm com a ideia demonizando a mulher, e também alguns grupos conservadores que falam que não existem mulheres como antigamente. É claro, ainda bem que não. Eu, por exemplo, se tiver uma filha mulher, vou prepará-la para ser independente financeiramente. Ocupar lugares que alguns homens se incomodarão, porque eu entendo que a dependência financeira é a mãe de todas as violências. E ela pode tirar a sorte grande de ter um grande parceiro, ganhar na loteria,
Mas eu entendo que para ela conseguir encontrar esse homem, ela vai precisar estar ao lado de alguém que não se incomode por ela ocupar os lugares que ela ocupa. O engraçado é que os homens que não vão se preocupar e não vão se incomodar de ocupar esses espaços são os homens que evoluíram, que procuraram terapia, desmistificaram essa masculinidade patriarcal, fizeram um autoconhecimento, um exame de consciência, desenvolveram inteligência emocional, lidaram com o ego e conseguiram através disso realizar relacionamentos muito mais saudáveis e muito mais horizontais, sem essa dinâmica de poder vertical, de eu sou detentor de poder e você é a pessoa que me serve. E aí, o que me entristece muito é que existem dinâmicas dessas narrativas por conta desses conflitos que obstruem um relacionamento entre homem e mulher heteronormativo, porque homens ficam contra as mulheres e mulheres ficam contra os homens. E aí, realmente me entristece muito nesse aspecto. E para você, homem, se você realmente quiser se propor a essa evolução, você vai descobrir a felicidade de estar ao lado de uma mulher que te ama, não porque ela precisa de você, mas é porque você conquistou ela, porque ela quer estar do seu lado. Isso só é possível através de carinho, através de evolução, através de afeto, através de leveza, que por muitas das vezes, esses lugares que a gente ocupava antes não fazia com que a gente sentisse isso. Primeiro de tudo, tá solteiro? Segundo, psicólogo. Por isso que tá falando, né? Psicólogo, outra história. Outra história, ele fala, ele entende a cabeça. Outra história, não quer dizer que não né? Mas é homem, é tudo, mas fala, entende, se percebe, né? Pelo menos percebe o outro, isso é ótimo. Adoro percepção e autopercepção e o papo do autoconhecimento. E eu gostei do que ele falou, reagindo ao vídeo da Isis, qual é o nome dele? Adilson Leite, psicólogo. Porque o que o Adilson falou, gostaria de saber quem mais pensa como ele, né? Porque não conheço outros homens heteronormativos que têm esse pensamento em larga escala falando. Esse vídeo dele teve mais curtida e mais visualização que o vídeo dela. Então isso é bom, porque ele realmente está falando para outros homens. Isso é bem legal, né? Que eles escutem isso e que eles entendam isso de fato. Agora, eu achei muito interessante ele trazer isso, né? Que a Isis começou e ele desceu, de que o homem ele vai ficar se sentindo menos porque a mulher ela pode mais. Então ela tem o poder do dinheiro, tem o poder da liberdade, dos direitos sexuais dela, de ser uma cidadã, de votar, de tudo que não tinha antes. E a dependência financeira principalmente, né? A mulher ser independente financeiramente, ela não depende do homem para nada. Será que no fim das contas, como ele é criado para ser o provedor, criado para ser o pai, o protetor, o salvador, o inteligente, o grande, o que vai ter um grande emprego, será que ainda é muito forte dentro da cabeça dos homens o pensamento de que se eles não podem ser os provedores, eles não têm nada para oferecer? Será que eles não conseguem desconectar um pensamento do outro e entender que você não é o seu dinheiro, você não é o seu poder? O que você é o que você conhece sobre si mesmo, é o que você é, quem você é, como você trata as pessoas, como você se relaciona com as pessoas, a sua visão de mundo, como você entende o mundo, o que você é, né? Então é como se o homem ele não entendesse que ele é um ser humano, que ele tem algo a oferecer, que não seja só botar um filho no mundo, fazer um filho e pagar umas contas. Isso é muito louco. Eu acho isso muito louco, esse pensamento, assim, tipo, chegar nesse lugar. Vamos ver se tem comentários no vídeo dele, porque tem aqui uma galera, tem uns homens falando. Vamos ver, agora eu fiquei curiosa. Sempre que eu falo sobre isso, eu sou taxado de esquerdomacho, mas eu não ligo. Fui criado por 4 mulheres que lidaram com vários homens no decorrer de suas vidas. Meu trabalho interior de ser um homem melhor começou cedo, mas quando eu fiquei adulto, eu comecei a refletir muito mais sobre esse papel. Que bom, né, amigo? A dependência financeira é a mãe de todas as violências. Isso aqui bateu forte, muito real. Sim. Eu trabalhava e fazia facul, não tinha tempo pra nada. Meu ex trabalhava e fazia facul, mas achou tempo pra me trair e ainda ficou bravo porque depois eu descobri. Minha namorada transformou minha vida, me fez querer ser melhor a cada dia. Hoje ela está melhor financeiramente, eu estudo pra concurso, se Deus quiser, logo mais estarei proporcionando tudo de melhor pra ela também, pois ela está sendo essencial nessa fase. Eu trabalho de Uber Moto, planejo bastante na rua, pelejo bastante na rua, mas não vou desistir até a chavinha virar. Não sou carente emocionalmente a ponto de não conseguir viver sozinha. Tenho família e amigos, sinceramente não consigo entender o porquê relacionamentos amorosos são vistos como tão necessários para as pessoas. Já fui cobrada sobre isso várias vezes. As pessoas ao meu redor parecem ser incapazes de compreender que eu não sinto um pingo de vontade de me relacionar com alguém também assim. Tudo bem, amiga, ela só desabafou. Não tem muito homem comentando, né, ó, Jonas.
Por isso ficar sozinho é uma opção. Não precisa de aprovação de ninguém e não tenho mais paciência de alguém ficar ditando regras na minha orelha. O comentário. O bom é que o vídeo traz um assunto e você prova que a informação que ele traz é real. Caraca. Sim, verdade. Tragam uma saia pra essa moça. É engraçado que tem uma parcela de caras que olham pra outros caras que fazem terapia ou que falam dos seus sentimentos como mulherzinha, né? Aquela coisa tipo, mulherzinha, viadinho, as coisas tão infantil, quinta série, né? Então você se conhecer é feminino demais. André Dias, vamos ser sinceros, todo relacionamento é regido por uma relação de poder. Esse poder é inversamente proporcional ao medo de perder o outro, ou seja, quem tem menos medo de perder tem mais poder na relação, fato. Acho que você precisa procurar formas de relacionamento mais saudáveis, isso é uma visão muito triste. Torço para que você consiga algo mais saudável, sim. Que loucura isso, do tipo, quem tem menos medo de perder tem mais poder na relação. Cara, que visão é essa de poder, só isso? Se a pessoa não vê necessidade de mudança, a terapia é inútil. Podem apontar 1000 coisas. Se ela disser, não acho, tudo cai por terra. Tem que vir da pessoa. Sim. Lincoln. Separei porque cobrava maturidade e respeito de um cara que dizia que eu tinha que aceitar o jeito dele. O jeito dele. Não escovava os dentes, não me ajudava com a casa. Tudo que eu tinha era implorar por dias e infidelidade. Mentiras. Nossa. Independência financeira. Não tem nada a ver com violência. E caráter não tem nada a ver com dinheiro. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Oh, meu Deus. O Eric caiu na isca da menina, ela só quer ver os bobão. Você é um exemplo do que ela falou. Cara, e tem muitos comentários. O comentário provando o ponto dele e o dela. É fogo, pois é. Os homens provando que eles não estão entendendo porcaria nenhuma, que legal. Essa semana instalei um aplicativo de relacionamento e não fiquei 2 horas. Vou dar um recado pra você, homem solteiro, e mulheres também, né? Se você é uma pessoa como eu, que está buscando se relacionar pela essência, eu vou te dar um dado muito triste. Nós vamos continuar solteiros. É verdade, cara. O que é se relacionar pela essência a partir da sua visão, Fabrício? Conta pra mim. Sabe por quê? A impressão que passa quando eu vou para esses aplicativos é que as pessoas se esforçam demais para mostrar uma coisa que não existe. E normalmente aquilo que eu vejo é aquilo que não representa a realidade, porque as pessoas que realmente têm aquilo que essas pessoas estão mostrando, não mostram. Eu não gosto de mostrar o meu cotidiano, a minha vida, o que eu faço, o que eu tenho. Sou uma pessoa reservada. O que eu mais quero nesse momento é encontrar alguém na mesma sinergia para que a gente consiga viver o que a gente conquistou. E não mostrar para as pessoas, em muitos casos, o que realmente não tem. Então a impressão que passa para mim é que esses aplicativos é como se fosse o pavão quando quer atrair a fêmea. Ele sabe que ele abre as penas para atrair? Parece que é a mesma coisa. Você vê a mulher viajando e se você coloca a tua vida de fato, a tua rotina, como é a tua vida, se você não transparece um lifestyle diferente, você não atrai. E aí eu tô na iminência de fazer o seguinte: é isso que vocês querem? Então eu vou botar pra full. Eu vou voltar pra academia como eu era shapeadaço. Vou voltar pra academia, vou ficar shapeado, vou começar a ostentar, mostrar carro, mostrar viagem, mostrar restaurante e fazer o quê? Fazer o que elas querem, cara. Pega uma hoje, o cara tem grana mesmo, pega uma hoje, leva num restaurante, creu. Pega outra, leva no restaurante, creu. E vai fazendo isso, cara. Apesar de eu estar falando isso, eu particularmente não consigo fazer isso. Apesar de que poderia, mas eu tenho meu filho, tem que ser um exemplo pra ele, né? Mas a vontade, às vezes, que dá de fazer é isso. É de você fugir da sua essência e entregar aquilo que elas querem. Porque nesses aplicativos, não nos aplicativos, mas no cotidiano, a impressão que passa é essa. As pessoas estão se vislumbrando pela casca e não estão buscando a essência. E se você, assim como eu, está buscando algo pela essência, você vai ficar solteiro também. Não estou falando que eu não ligo para aparência, não. Eu óbvio que eu quero uma mulher bonita. Eu não sou um cara de se jogar fora. Eu quero uma mulher bem-sucedida porque eu sou bem-sucedido. Eu não quero uma mulher tranqueira, uma mulher lisa. Eu não quero. Eu sou alguém que tem muito para entregar. E eu quero exigir proporcional. Nada menos do que isso. Tava indo bem até o final. Ô, Fabrício, tava indo bem até o final, hein? Brincadeira, é que tipo assim... Eu instalei também os aplicativos de relacionamento e é um saco. Eu boto umas fotos lá que eu acho que eu tô bonita, não de conquistas e tudo mais, eu só acho que eu tô bonita e boto.
Mas eu entendo que ele tá falando, que pelo menos ele teve coragem de falar, né? O homem sempre tem coragem de falar um pouco mais, mas ele teve coragem de falar como ele se sente. Isso eu acho legal. E ele tem filho e tal, falou que quer ser exemplo pro filho. Eu achei isso bem maneiro, né? Do tipo, ele poderia dar o que elas querem. Isso que me irritou. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que os caras querem? Não é exatamente isso. Não é exatamente ver uma pessoa com conquistas, com um corpo bonito e tudo mais. É isso. Na verdade, é o que todo mundo quer. Não é dar o que as mulheres querem. Acho que você tá machucado aí, passou por algumas situações, mas é o que todo mundo quer. Tipo, eu poderia falar o mesmo texto que você falou sobre os homens, entende? É a mesma coisa. Nenhum homem tá atrás de mulher pela essência dela. Qual é a essência? Que cheirinho é esse? Qual a sua essência? Vamos falar aqui da sua criação, como você se vê, quais os seus valores. Ah, você é uma exceção. Tá solteiro? Você é uma exceção, Fabrício. Coisas assim que também, às vezes, eu nem acredito quando falo. Sem exagero, assim. Não tô falando só do Fabrício. Tô falando assim... Às vezes eu não acredito quando falo um negócio desse. Que eu falo assim, ah, tá, essência. Aí no final é isso. Não, eu quero uma mulher bonita, isso, aquilo. É isso. Eu também quero um homem bonito, é isso. No fim das contas, eu também não quero uma pessoa que não tem condição, sei lá... de pagar um carro pra se deslocar pra me ver. Que eu teria que pagar. Eu não quero isso, já vivi isso, não quero. Porque não dá certo, fica desequilibrado pra mim o relacionamento. Eu entendo o que ele tá falando, mas são formas e formas de você falar. E isso não está restrito às mulheres. Os homens são piores. Experimenta se relacionar com homem pra você ver, meu querido. Experimenta. Difícil, em essência. É só do bolo de baunilha que você vai comer quando você estiver chorando pela coisa que o cara fez com você, porque ele foi um escroto. Porque é isso que acontece. Mas temos exceções, a gente tem que ter esperança, né? Vamos lá. Será que os homens vão morrer sozinhos? Será que eles vão ficar sozinhos? Acho que não. Acho que é mais fácil mulheres ficarem sozinhas do que os homens. Os homens só ficam sozinhos se eles quiserem. As mulheres, ao contrário dos homens, tudo que elas querem é o amor e não ficar sozinhas. E elas ficam mais sozinhas do que os homens. Pra mim, na minha visão, na minha opinião, no data-chanda do que eu acho. Vozes da minha cabeça. Porque o homem, ele só fica sozinho realmente se ele quiser. A mulher também, mas aí ela tem que baixar muito o nível dela. Muito o nível dela. Pra ela ficar sozinha só se ela quiser mesmo, entendeu? Senão tem que ser seletivo e tal, escolher, esperar a pessoa certa, lá. Mas o homem não tá nem aí pra essência, pra porcaria nenhuma. Então ele só tá aí pra ficar. Aí vai pegar uma, pega outra, é isso. E aí arruma alguém pra casar. E é mais fácil pro homem. É mais fácil. Nós somos mais fáceis de ser manipuladas. Nós somos mais fáceis de cair em papinho do que eles. Muito mais. Isso é um fato, infelizmente. Não gostaria que isso fosse verdade. Isso é um fato, você não acha? Acha que eu tô louca? Agora, não acho que eles vão acabar sozinhos, mas eu acho que eles vão perder grandes oportunidades de viver grandes amores. Isso sim. A gente vai ter muitos homens mais velhos, como isso já acontece, que não viveram grandes amores, grandes paixões e que não têm grandes histórias de amor. Nós já não podemos falar o mesmo, a gente vive o amor, a gente vive grandes histórias, a gente se entrega, entendeu? Então quando você encontra uma pessoa que se entrega também e bate, pum, explode, minha querida, aí explode o coração na maior felicidade, porque é amor pra todo lado. Ai, que saudade. O que você acha dessa história toda, hein? Você chegou até aqui, comente solitude, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, tá? Se você é homem e assistiu o vídeo também, comenta, faz esse favor de comentar. Quero saber a sua opinião, quero saber como você pensa, como você age, o que você come, do que você se alimenta, tá certo? Beijo pra você, meu amor, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai assistindo vídeos que tem um monte aqui pra você.